hoje a dica é sobre o nome do seu livro, né? Na verdade, e esse é um tema que nós ficamos discutindo bastante tempo, né? E só entramos em consenso mais recentemente, né? Por quê? Porque a nossa ideia é ser didático, ajudar você e não falar o que você deve fazer. Até vamos comentar um pouco sobre o que fazer e o que não fazer, né? Mas de modo a ajudar você a decidir o nome do seu livro, né? O que é interessante, e eu já vi vários autores comentando, é que eles não começam com o nome do livro, né? Eles mantêm o nome do livro em segredo, né? Então isso até é meio, eu pessoalmente acho meio besteira, mas é uma decisão que você pode fazer, né? E por quê? Porque assim, normalmente o nome do livro para o escritor é uma coisa mais emocional, é a obra dele. E interessante é que muitas vezes não é o escritor que define o nome do livro, é o editor que define o nome. Não, e se o livro chamasse aquilo, entendeu? E até um ponto interessante, porque o editor tem um ponto de vista do marketing, né? E ele também é um pouco carregado no sentido que ele vai puxar alguma coisa que já existe, né? Então, tipo, ele vai pegar uma coisa mais lançada, então alguma coisa que já foi lançada, né? Vai considerar fazer uma coisa parecida. Foi mais ou menos que nem aconteceu no cinema, né? Acontecia muito no cinema dos anos 80, 90, que, por exemplo, o Michael J. Fox fez lá o De Volta para o Futuro, e aí tem um filme que ele era um moleque que vira um lobisomem e chamaram o Garoto do Futuro. Por que diabos eles chamaram o Garoto do Futuro, sendo que o original era Teen Wolf, e o moleque vira um lobisomem? Porque eles queriam fazer a ligação com De Volta ao Futuro, nada a ver. Mas de qualquer maneira, existe esse elemento, né, do editor, o conceito do editor criar o nome do livro, né, ou te ajudar, muitas vezes pensando no marketing, mas tendo esse conceito de livro já lançado, né. Mas independente se você for lançar por editora ou lançar por independente, se você for lançar por conta própria, né, faz assim, lista palavras que história te lembre, né, relacionadas à história. Linke as palavras, né, anote, relacionadas ao gênero que você está escrevendo. Quer dizer, linke as palavras relacionadas à trama. Então, faça tudo isso para criar um nome interessante, né? Então, por exemplo, você vai pegar um livro de vampiros adolescentes, você vai ter alguma coisa ligada ao tema vampiros, ao tema adolescentes, né? Amores, vai ter provavelmente alguma coisa de romance, então tem todo esse ponto. Se você vai um policial, você vai pegar sempre o conceito de mistério, você vai pegar um conceito de assassinato, lembrando que, né, o Google tem algumas restrições, algumas palavras que ele não proíbe. Veja bem, se você for pegar assassinato e procurar, você tem inúmeros livros da Agatha Christie com o nome assassinato, óbvio, porque ela é um escritor de policial, mas o Google vai atrapalhar a pesquisa, especialmente você não sendo um autor tão conhecido quanto a Agatha Christie, né? E evidente, você tem, por exemplo, você vai pegar romance, não é só isso, você vai pegar romance, você tem destino, amor. Só que você tem que tomar cuidado para não cair no básico, né? Fazer aquela coisa meio melosa, aquela coisa meio óbvia, né? Então, você cria essa lista, mistura as palavras, né? Vê uma ligação e fala alto para você mesmo, né? Lê elas em voz alta para você ver a sonoridade do livro, né? E um outro ponto em relação à história, em relação ao nome, desculpa, né? É você pensar no personagem principal. Então, no quadrinho tem um monte, né? No quadrinho você vai ver Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, mas mesmo na literatura você tem, por exemplo, Harry Potter, né? E aí você cria uma série, né, com esse personagem e de repente você pega e cria subtítulos, né? Então, a Pedra do Destino, o Cálice
de Fogo, pensando no Harry Potter, né? Ou de repente, por exemplo, citando o Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Nome, inclusive, que foi dado pelo editor, né? Um dia, tem até uma historinha curiosa, que perguntaram lá pro Tolkien por que ele tinha chamado o segundo livro de Duas Torres. E ele falou, olha, eu não faço ideia, né? Quem deu o nome do segundo livro foi o editor. Eu falei que tudo bem, então, né, eu não sei se é a Torre de Mordor e a torre lá do Saruman. Do Saruman, exatamente. Se é a Torre de Ertilio, então ficou assim, falou, tá bom, né? Então é as Duas Torres, é as Duas Torres, entendeu? Então assim, cuidado para não ser muito, muito óbvio, né? Procure utilizar os conceitos que você está usando na sua história para trabalhar o nome do seu livro, né? Considere, o livro também tem Percy Jackson, né? Lembrando, como os do Harry Potter, tem os do Percy Jackson, né? Não de repente não desconsidere você criar uma história sobre o personagem, imaginando o nome do protagonista, né? E cuidado, assim, faça pesquisa para ver se não tem livro com nome igual, né? Inclusive até quando a gente foi fazer pesquisa para mexer no tema, tinha sites e sites com nomes de livros de fantasia. Você fala, Deus do céu, mas fala sério. Você vai pegar um nome de livro de fantasia que alguém inventou num site, mas eles fizeram isso exatamente pensando nesse conceito que a gente falou. No conceito de você pega um tema, né? Então mistura a história, o gênero, a trama, entendeu? Né? A ideia por trás, elementos que você apresenta no livro, e aí você cria em cima disso o nome do seu livro, né? Lembrando, como eu já falei, que de repente, se você for publicar para uma editora, o editor pode ter sempre dar uma última palavra em relação ao nome, né? É aquela coisa, como eu sempre falo, a gente podia estar falando do assunto e nesse caso nem se repetir tanto, né, por muito mais tempo, mas a ideia aqui sempre é dar uma base para que você faça um pouco de pesquisa e tenha suas ideias e desenvolva, aqui no caso, o nome do seu livro, né? Então, por hoje é só, né? Se você gostou do nosso pequeno vídeo sobre o assunto, deixe seu like, né? Comenta se você tem dificuldade de definir o nome do livro, que é o mais normal, a gente ter dificuldade de definir o nome dos nossos livros, né? Repassa isso para aquele seu amigo que está com essa dificuldade, né? Segue a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, né? E até a próxima.